Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, nós vamos tirar uma dúvida muito importante com relação a acidente e doenças previdenciárias e acidentárias, que muita gente não sabe. Por exemplo, para o INSS, acidentes de trabalho podem ser considerados definitivos, ou seja, resultar numa incapacidade permanente para o segurado, dependendo de uma série de fatores e avaliações. Esse reconhecimento implica que esse segurado ele não terá condições de retornar ao trabalho e pode ter direito a benefícios como aposentadoria por invalidez ou até o auxílio acidente. Nós vamos detalhar esses critérios e situações em que o acidente de trabalho ele pode ser considerado definitivo. As principais diferenças entre acidentes e doenças de origem doméstica e aqueles relacionados à profissão do segurado são importantes para o INSS, pois vão influenciar diretamente na concessão do benefício. Entender essas diferenças vai ajudar a esclarecer as condições que são consideradas doença ocupacional, acidente de trabalho e quais se enquadram em situações domésticas, sem vínculo, com o trabalho. Então vamos lá. Enquanto o acidente de trabalho ou doença ocupacional tem origem claramente relacionada à execução de atividades profissionais, doenças ou acidentes domésticos acontecem fora do ambiente de trabalho e sem relação direta com o exercício de uma função. O INSS diferencia essas origens, pois os benefícios por acidente de trabalho incluem cobertura adicional para incapacidades ligadas ao ambiente laboral. O seguro de acidente de trabalho, ele cobre incapacidades decorrentes de acidente e de doenças profissionais, garantindo o pagamento de benefícios específicos, como auxílio acidente e a estabilidade no emprego por 1 ano após o retorno. Muita gente não sabe disso, mas é somente no acidente de trabalho, tá? O acidente doméstico não tem essa estabilidade. Acidentes ou doenças domésticas, por sua vez, não têm direito a essa cobertura adicional, pois não estão ligados ao ambiente de trabalho, tá? Por determinadas doenças ocupacionais, o segurado ele pode ter direito à aposentadoria especial, que é concedida quando há exposição, por exemplo, a agentes nocivos dentro do ambiente de trabalho. Doenças domésticas não qualificam para esse tipo de aposentadoria, pois ocorrem em contextos que não apresentam riscos ocupacionais reconhecidos pelo INSS. Aí vem a pessoa, a dona de casa ou o dono de casa, mas eu uso produto químico, eu uso desinfetante, eu uso cândida, eu uso diversos aí produtos de limpeza que são pesados, mas não são tão pesados assim para considerar uma aposentadoria por invalidez, tá bom, pessoal? A legislação ela garante estabilidade no emprego ao trabalhador que sofre acidente de trabalho ou adquire doença ocupacional, assegurando a sua manutenção por 12 meses após o retorno. Então, ficou esclarecido isso. Esse direito ele não se aplica a acidentes e doenças ocorridas fora do ambiente de trabalho, uma vez que elas não são decorrentes de atividade profissional. Por doenças e acidentes relacionados ao trabalho, o INSS exige o nexo causal. O que é isso, pessoal? É a comprovação de que o ambiente ou atividade de trabalho agravou ou causou a condição de saúde nesse segurado. No caso de doenças domésticas, esse nexo causal não existe, pois são condições alheias às atividades laborais e não contam com essa comprovação. Então entenderam, né? Se o trabalhador desenvolver uma sequela permanente em razão de um acidente ou doença original, e de origem ocupacional, ele pode também ter direito ao auxílio acidente, que é um benefício indenizatório pago pelo INSS. Para acidentes ou doenças de origem doméstica, esse benefício não se aplica, pois ele é excluído para eventos relacionados ao trabalho. Ele é exclusivo, tá? Somente para acidente de trabalho ou doenças ocupacionais. Acidentes de trabalho e doenças ocupacionais implicam custos adicionais ao empregador, por isso que muitos deles enrolam muitas vezes, tá? A empresa, ela não emite CAT, porque existe diferença dentro do INSS, porque ele deve contribuir com o seguro de acidente de trabalho e pode ser responsável até por indenizações trabalhistas em caso de negligência. No caso de doenças ou acidentes domésticos, não há qualquer responsabilidade do empregador e o benefício pago pelo INSS não gera encargos adicionais para a empresa. Uma coisa que muita gente não sabe: acidente de percurso, você está indo para o trabalho ou retornando do trabalho para a sua casa, é considerado acidente de trabalho, tá, pessoal? Muita gente não sabe disso, né? Se você estiver dentro de uma condução, acontecer um acidente, você se machucar, é considerado acidente de trabalho.
tá bom? Agora, não é considerado acidente de trabalho, por exemplo, você sai do trabalho, vai para um happy hour, e na hora que você pega lá a condução, Uber, ônibus, táxi, acontece o acidente. 3, 4 horas depois que você saiu do trabalho. Só que o percurso que você leva da sua casa para o trabalho é 40 minutos. Então aí já não é mais acidente de trabalho, tá, turma? Não confunda as coisas, tá bom? Quando o INSS concede o benefício por acidente de trabalho ou doença ocupacional, eu falo isso até brincando, né? Mas acontece. Tem gente, oba, então vou pro happy hour, aí a hora que volta acontece alguma coisa. Ah, foi acidente de trabalho. Não é, tá bom? O pessoal sabe mais ou menos, tem o tempo, o percurso que é feito para você chegar em casa. Então, dentro desse período, sim, é considerado. Agora, você leva 40 minutos, mas chegou em casa de madrugada e sofreu um acidente, aí já não é mais acidente de percurso, tá? Bom, voltando aqui. O INSS concede o benefício de acidente de trabalho ou doença ocupacional, que pode oferecer também programas de reabilitação para ajudar o segurado a retornar ao mercado de trabalho em função adaptada. Em caso de acidentes ou doenças domésticas, o INSS ele pode oferecer a reabilitação, mas não existe prioridade quando ocorre nos casos de doença e acidente de trabalho, que recebem atenção especial para o retorno do ambiente profissional. O primeiro critério para o INSS considerar acidente de trabalho como definitivo: acidentes que resultam em amputações, perda de sentidos, visão ou audição, ou lesões cerebrais severas, tendem a ser reconhecidas como incapacidades permanentes, pois a recuperação completa ou retorno de trabalho se torna improvável. Para que o acidente seja considerado definitivo, o INSS verifica se a incapacidade é total, impedindo o trabalhador de exercer qualquer atividade remunerada. Neste caso, se constatado que a pessoa não pode mais realizar o seu trabalho ou qualquer outra atividade compatível com seu perfil profissional, ele poderá ser aposentado por invalidez. Em casos de incapacidade parcial, onde o trabalhador ainda tem condições de realizar outras atividades, o INSS vai conceder o auxílio acidente. Isso ocorre quando o acidente deixou sequelas que reduzem a capacidade laboral de forma permanente, mas não eliminam completamente a possibilidade de exercer outras funções. Quando as lesões decorrentes do acidente são irrecuperáveis, mesmo com tratamento, o INSS considera a situação como definitiva. É o caso de situações onde os tratamentos médicos são incapazes de melhorar a condição do segurado, como lesões na medula espinhal que resultam, por exemplo, em paralisia permanente. Certos acidentes de trabalho podem causar impactos também psicológicos graves, como transtorno de estresse pós-traumático, depressão, ansiedade severa. Se essas condições são incapacitantes e permanentes, o INSS pode reconhecer a incapacidade como definitiva, especialmente quando a condição afeta todas as áreas da vida do segurado, inclusive a sua vida familiar, pessoal. A decisão de considerar um acidente definitivo em avaliações de peritos do INSS e exames médicos que atestam a irreversibilidade da condição, tá? Esses profissionais analisam o quadro clínico do segurado, a evolução das lesões e as possibilidades de tratamento para determinar se a permanência da incapacidade é definitiva. Se o acidente que causou ou agravou, por exemplo, uma deficiência física ou mental, o INSS pode considerar a incapacidade como permanente. Essa condição é mais comum em casos de acidentes graves, onde o trabalhador já tinha uma limitação anterior e o acidente resultou na perda adicional da capacidade. Em casos onde o acidente gera uma condição que representa risco contínuo de vida para o segurado, por exemplo, como problemas cardíacos, o INSS ele concede a aposentadoria por invalidez. Esse benefício é indicado em situações onde o retorno ao trabalho colocaria a saúde ou a vida do trabalhador em risco. Com relação a um acidente de trabalho que causa limitações físicas severas, como perda de movimento de membro ou dificuldade de locomoção, o INSS pode considerar essa situação de incapacidade definitiva. Nesses casos, o segurado ele não consegue exercer atividades que exijam mobilidade, destreza manual, dificultando a sua reinserção no mercado de trabalho. Acidentes que provocam danos cerebrais podem levar à perda de memória, dificuldade de raciocínio e outras limitações cognitivas. E se essas sequelas são irreversíveis e comprometem as funções
intelectuais desse segurado, o INSS reconhece a incapacidade como definitiva. O INSS também avalia, tá, pessoal, as atividades que os segurados desempenham antes do acidente. Se as sequelas impedem que a pessoa exerça a sua função original, o INSS pode classificar o acidente como definitivo, especialmente se esse segurado não possui outras qualificações para atividades que exijam menos esforço físico ou habilidade técnica. Por fim, considera-se que o trabalhador pode ser reabilitado para uma outra função, se não houver possibilidade de reabilitação profissional devido à gravidade das sequelas. O acidente de trabalho pode ser classificado como definitivo e o INSS considerar a incapacidade como permanente, gerando aposentadoria por invalidez ou até um outro benefício definitivo. Se você, de repente, num caso como esse, já tem cumprido todos os requisitos para um outro modelo de aposentadoria, que seja feita, né? Inclusive aposentadoria especial para quem trabalha em ambientes insalubres, com periculosidade, são muitas coisas. Então deu para entender a diferença entre o previdenciário e o acidentário e como funciona o acidente de trabalho com doenças, lesões, sequelas, de que maneira que é feito, pessoal, e o porquê muitas vezes as empresas, elas negligenciam, elas não emitem a CAT, elas mandam o segurado diretamente para o INSS, entendeu? E quando muitas vezes outra informação que está relacionada, se o INSS der alta, por exemplo, para esse trabalhador, mandar ele retornar ao trabalho, e ele chegar na empresa com a alta do INSS, e o médico lá da empresa falar que ele não está apto de mandar ele retornar ao INSS, se for você passando por uma situação dessa, você diz ao médico, não, o senhor deve me inserir novamente dentro do quadro de funcionários, e quem vai entrar com recurso contra a alta é a empresa. Não é o funcionário que tem que ir lá no INSS, que tem que entrar na justiça. Não. A empresa ela é obrigada a reinserir esse funcionário dentro do quadro da empresa, voltar a pagar esse funcionário, isso é lei. Tá? E muitos segurados, muita gente que não sabe, o médico, não, volta lá no INSS que não deu alta. Aí fica, o INSS manda de volta para a empresa para o INSS, porque ninguém quer se responsabilizar. Tá? E vocês viram com relação a isso, se houver negligência, imprudência por parte da empresa, quem trabalha, por exemplo, em construção civil, tem que ter todos os equipamentos de segurança. Quem trabalha em laboratórios tem que ter máscara, luva. Se a empresa não fornece esse tipo de equipamento e acontece um acidente, você pode ser indenizado, além de receber o benefício, tá? E a estabilidade existe quando é acidente de trabalho. Acidente doméstico não tem a estabilidade, tá bom? Meu amigo e minha amiga que estão chegando a primeira vez aqui no canal, eu espero que vocês tenham tirado dúvidas, esclarecido, é um conhecimento muito importante, tá? Se gostou do meu trabalho, não deixe de dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho para todas as notificações, porque o YouTube também não está entregando vídeo para todo mundo. Então pode ser que se o sininho aí não tiver ativado para todas as notificações, você fique sem receber conteúdos relevantes. E isso não é legal, né? Porque você não vai estar atualizado. Então faça isso agora. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia, tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.